Voltamos, pessoal, com mais uma aula de orçamento, certo? Hoje nós vamos tratar sobre preço e lucro, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o paradigma do lucro. Às vezes, quando a gente vai fazer um orçamento, a gente não sabe precificar a questão do lucro que a gente vai ter em cima daquela edificação, daquela construção, certo? E desde muito tempo atrás, né, a gente sabe que os contratantes ou os contratados, né, a concorrência, eles praticam o preço que convém a eles, né? E o que? Provoca, assim, a ocorrência de um equilíbrio sempre instável, ou seja, sempre tem aquele que cobra mais barato, aquele que cobra mais caro, né? Por muitas vezes existem pessoas que conseguem ganhar, né, algum tipo de licitação, de obra, por o seu preço ser mais barato, certo? E sempre vai haver isso, pessoal. Sempre vai ter essa instabilidade em relação ao lucro, certo? Porque muitos estão propícios, né? Estão dispostos a ganhar pouco, né? Mas pegar o serviço, e outros não, estão ali para cobrar o que se acha necessário e pelo serviço que vai ser cobrado, certo? Então, quando o contratante é o governo, ele define os preços, ao contrário de quando é por exemplo, um orçamento particular, né? É tanto que para se fazer um orçamento para licitações de governo, né? Para bancos, para prefeituras, né? Para governos de estado, é necessário você usar a tabela que o governo lhe disponibiliza, chamada tabela SINSINAP, que a gente vai estudar mais lá na frente. Então, ele dita, ele fala quais são os preços, ele define quais são os preços, certo? E, no caso aí, reduzem o quê? A margem de lucro dos contratados, certo? Ou seja, Piazza, trabalhar para o governo seria desvantagem? Pessoal, depende do tipo de obra, né? Porque a gente sabe que essas obras de governo dependem de medições para ser liberado o valor, né, do dinheiro, ou seja, você tem que começar com o seu capital, certo? E assim você vai gerando lucro. Não é esse lucro, né? Mas sabem vocês que os preços determinados, quem determina é o governo, certo? Eu trouxe 3 fórmulas básicas aqui de preço, lucro e custo, né? Que o preço é a função do somatório dos custos mais a margem de lucro, certo? O lucro seria a função de preço menos a somatório dos custos. E o custo seria, então, né, a função de preço menos a margem de lucro, tá bom? Vamos falar agora sobre os custos, né? Então, os custos, eles representam o valor da soma dos insumos. O que são os insumos? A mão de obra, o material, os equipamentos, né? Os impostos, a administração, a depreciação e etc. Lembrando que dentro desses aqui, pessoal, nós temos custos diretos e custos indiretos, certo? Que é o que eu vou falar agora. Então, eles são necessários para realizar a obra ou serviço, né? E são pagos o valor pago pelos insumos. Então, a gente classifica como custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos são aqueles que são diretamente apropriados ao produto, ou seja, são aqueles que é necessário para fazer com que aquele produto aconteça, certo? Por exemplo, a mão de obra. A mão de obra, para mim realizar, um exemplo, a fabricação de uma argamassa, se torna para mim um custo direto. Por quê? Porque eu preciso daquele pedreiro e daquele servente para realizar a fabricação da minha argamassa. Por isso que é um custo direto, certo? Então, ele é quantificado em cada serviço, esse custo direto. Já os custos indiretos são aqueles que se faz necessário para estabelecer algum tipo de rateio para apropriação do serviço ou de algum serviço. Por exemplo, a administração de uma obra, pessoal. Ela é um custo indireto, certo? Porque ela está ali para administrar a obra, né? E a gente vai ver com o decorrer do tempo
como a gente determina custos diretos e indiretos, tá certo? Na próxima aula, eu vou trazer para vocês uma planilha, eu acho que é a próxima aula, é uma planilha, pessoal, ó, agora eu não digo, meu Deus, uma planilha, uma montagem de um tipo de serviço que vocês vão entender que lá existem os custos diretos. Então, eu vou trazer para você ver como é que faz a planilha desse serviço. Lembrando que o nosso orçamento é composto de vários serviços, certo? Então, é uma planilha com serviços de infraestrutura, de escavação, um serviço de superestrutura, serviço de pintura, serviços elétricos, serviços hidráulicos. Então, a gente tem, ela é uma planilha toda bem feitinha. Eu vou tentar fazer essa planilha com vocês, certo? A gente vai tentar montar um orçamento básico com vocês, certo? Para vocês tentarem aprender aí em casa, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal.